Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. E para você que vai fazer o IBGE, para não entrar numa fria, tem que saber geometria, sim. Vamos falar então um pouquinho das áreas das figuras planas, vamos? Vamos! Muito bem, primeira coisa aí, né, para a gente relembrar o que é área ou o que é superfície, né? É um conceito bidimensional, ou seja, está envolvendo, no caso aí, você pegar duas medidas de comprimento e fazer o produto entre elas. Coisa do tipo base vezes altura, comprimento vezes largura. E aí, nesse caso, quando você faz o produto dessas duas medidas, você vai ter então uma medida elevada ao quadrado. Por exemplo, né, se você tem lá o comprimento desse quadro e a largura dele em metros, você vai fazer então metro vezes metro, você vai achar o quê? Metro ao quadrado. Daí então seu conceito bidimensional, você achar as medidas elevadas ao quadrado. Então quilômetros quadrados, centímetros quadrados, metros quadrados, isso tudo são unidades de área, ok? Muito bem, uma outra coisa também que pode aparecer é o conceito aí de figuras equivalentes. O que é isso? Figuras equivalentes são aquelas que possuem a mesma área, o valor numérico é igual. Não quer dizer que sejam figuras com a mesma forma. Como assim? Você pode ter, por exemplo, um quadrado e um triângulo que os dois tenham a mesma área, vamos dizer 20 metros quadrados. Ou seja, no caso aí, figuras totalmente diferentes no formato, mas que tenham o valor numérico da área igual. Então elas serão chamadas equivalentes, ok? Vamos relembrar então rapidão, no caso aí a área do retângulo, o que você tem? Você vai ter uma medida maior, geralmente, né, chamada aí de base, e uma outra chamada de altura. Então a área do retângulo é simples, extremamente simples, o produto dessas duas medidas, base vezes altura. Muito bem. No caso do quadrado, o que vai acontecer? Essas duas medidas, no caso aí, serão iguais, ou seja, os lados do quadrado sendo iguais, quando eu fizer o produto, né, nessas duas medidas, lado vezes lado, fica então lado elevado ao quadrado. Muito bem. E no caso de todo e qualquer triângulo, como é que eu acho a área dele? Também é simples, extremamente simples. Eu vou pegar a base do triângulo, a altura dele, vou multiplicar e dividir por 2. Ué, por que isso? Porque no caso, né, quando você pega lá o retângulo, e aí você corta aqui pela diagonal, você vai produzir então dois triângulozinhos, no caso aí, iguaizinhos. Então, se esses dois triângulos são iguais, o que acontece? Eles, no caso então, a área deles, né, vale o que? A metade da área do retângulo, cada um. Por isso então, base vezes altura dividido por 2. Faz sentido? Espero que sim. Muito bem, vamos ver aqui as questões. O que a gente acredita então que possa, né, no caso aí, cair para a prova do IBGE? Eu tenho então aqui duas apostas. A primeira delas é que você tem aqui uma figura, né, um pouquinho mais complicada, que você vai achar a partir de figuras mais simples. Como assim? Esse primeiro exercício 1 aqui, ele diz o seguinte: temos um quadrado, o ABCD, que a área dele vale 144 metros quadrados, tá? A área desse quadradão aqui, o grandão, ABCD. E aí ele vai pegar os pontos P e Q, sendo eles pontos médios dos lados BC e CD, respectivamente. Aí o que vai acontecer? Vai interligar aqui com o ponto A, vai formar esse quadrilátero aqui, ó, o APCQ. E aí então ele pede para você determinar a área desse quadrilátero aqui, que está churado aqui em laranja, ok? Muito bem. Como é que eu faço isso? Eu reparo então o seguinte, que se eu pegar a área desse quadradão aqui, o grandão, e retirar desse quadrado, subtrair dele esses dois triângulos aqui, ó. Visto aqui os dois triângulos, 1 e 2? Visto. Se eu tirar então esses dois triângulos aqui, ó, de dentro do quadrado, o que vai sobrar?
vai sobrar então essa área laranja aqui, que é justamente a área do quadrilátero, é aquilo que ele está querendo de nós aqui, certo? Vamos fazer isso então? Pois muito bem. Então no caso a área do quadrado, né? A área do quadrado, ABCD, ele falou que é 144. 144, você sabe, né? A área do quadrado é o lado dele elevado ao quadrado. Então eu te pergunto, qual número que elevado ao quadrado vai dar 144? Aí você calcula e isso então vai dar quem? Vai dar o 12. Então eu tenho um quadrado aí, né? Com 12 metros de lado, ok? Isso quer dizer então que esse triângulo aqui, o ABP, né? Vai ter esse lado 12, assim como esse também, o ADQ, tem esse lado 12, certo? E aqui, como são pontos médios, o que vai acontecer? Aqui então vai ter essa alturinha valendo 6, assim como aqui também, esse outro lado valendo 6, ok? Isso quer dizer então que esses dois triângulos são iguais entre si. Então, na hora que eu for calcular a área do triângulo, né, eu pego então essa base 12 vezes a altura 6 e divido por 2, se for para calcular a área de um só, né? Mas como são dois triângulos, o que eu faço? Esse valor então vai duplicar. E aí então eu não complico, eu simplifico o 2 de cima com o de baixo. E aqui então já vou ter a área desses dois triângulos. No caso então, 12 vezes 6, 72 metros quadrados. Ok? Pois muito bem. Ele pede então a área do quadrilátero. Como é que eu vou fazer? A área de APCQ. Nesse caso então eu vou pegar a área do quadrado, que é 144, e vou subtrair da área desses dois triângulos, que foi o que nós fizemos aqui. Então 144 menos 72, sem deixar para depois, é o próprio 72. Isso então a letra B. Uma outra aposta então de exercício é quando você tem o seguinte: aumentando a medida do lado de um quadrado em 4 centímetros, a medida da sua área aumentará em 48 centímetros quadrados. E aí ele pergunta qual a medida do perímetro desse quadrado original. Então vamos ver. No original então, o lado dele era L e a área dele, vou chamar aqui de S, tá? Isso no original. Então, para eu achar essa área do quadrado, né, o que a gente faz? A gente eleva o lado ao quadrado, correto? Pois muito bem. Aí então ele falou o seguinte, olha, aumentou a medida do lado em 4 centímetros. Então, ao invés de um lado L, o que eu vou ter agora? Um lado L mais 4, ok? E aí o que acontece, né? Se eu tenho um lado maior, minha área também vai ficar maior. Então ele diz que a área aumentará em 48 centímetros quadrados, ou seja, aquela área que originalmente era S, agora vai ficar o quê? S mais 48, ok? Então a gente vai ter, no caso, né, essa área aí mais 48, quando esse lado então ele ficar aumentado em 4 centímetros. Mas como é que ele chega nessa nova área mesmo? Sim, ele vai pegar o lado e vai elevá-lo ao quadrado, perfeito. Então, no caso aí teríamos essa nova área, né, que é o S mais 48, aumentada, né? Isso então vai ser esse novo lado, que é maior em 4 centímetros. Quando eu elevar ele ao quadrado, eu caio num produto notável. Então nós teríamos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes L, 2L, vezes 4, 8L, e mais o quadrado do segundo termo, 4 ao quadrado, 16. Mas aí o que acontece, né? Essa área S, originalmente, ela é quem? É o próprio lado elevado ao quadrado, sim ou não? Portanto, esses dois termos, eles são o quê? Iguais. Se eles são iguais de um lado e do outro, o que a gente pode fazer, né? Podemos cortar, simplificar.
E aí nesse caso então nós teremos, né, a expressão 8L mais 16 como sendo igual, mais 16, né, sendo igual ao 48. E aí quando eu passar, né, esse 16 subtraindo, 48 menos 16, esse 8L valendo 32. E aí sem deixar para depois, 32 vai dividir por 8, esse lado então ele é inteiro, ele vale 4 centímetros. E aí então finalmente a pergunta que não quer calar, que é a medida do perímetro, a soma de todos os lados. No caso de um quadrado, né, perímetro do quadrado, você vai ter os 4 lados iguais a L, então vai ficar, né, com 4L, ou seja, 4 vezes o valor do lado que é 4, 4 vezes 4, 16. A bola da vez, a letra C, a opção correta. Você gostou? Então curta, comente, compartilhe, né? Receba aí as notificações, né? Ativando o sininho. Grande abraço e até a próxima.